Fala, meus queridos, fala galera, tudo certo, tudo tranquilo? Então vamos lá. Cara, eu confesso pra vocês hoje que eu sempre tô sorrindo, mas hoje eu acordei feliz, né? Não sei, é um dia que tá sendo cansativo, mas é um dia bom, né? Então a gente tem que agradecer às vezes e não ficar só reclamando das coisas. Então eu tô feliz hoje e vou trabalhar com vocês uma aulinha da Física A. Pega lá a aula 11. Vocês já devem ter acompanhado as aulas dessa apostila. Então a gente começou, por exemplo, com um trabalho na aula 9. A gente foi para a energia cinética lá na aula 10, vimos o teorema da energia cinética, e agora a gente veio na aula 11 aqui e continua estudando aquilo que é o principal, que é a energia. Então hoje a gente vai ver mais duas modalidades de energia, vou comentar a respeito dela com vocês, e o que vocês têm em mente também é que as energias, de uma maneira geral, elas não caem uma separada da outra, normalmente elas aparecem juntas. Então não adianta, eu estou insistindo isso com vocês, né? Não adianta você estudar mais ou menos a aula 9, mais ou menos a aula 10, e daí chegar na aula 11 e destruir, não é isso. O que você precisa entender, que é importante para o teu andamento aí nos estudos, é que energia é uma coisa que você tem que dominar e tem que dominar bem. Então eu vou fazer aquele outro pedido, né? Outro pedido para vocês nessa aula. Tenta fazer todos os exercícios. Quanto mais exercícios você fizer nessa aula, mais forte você vai para as aulas seguintes. Então é importante que, de uma maneira geral, se você conseguir, fazer todos. Pessoal, quando a gente olha essa aula, ela é gigante, ela é uma aula extremamente longa. Aí você olha para a quantidade de coisa que tem ali, você pensa assim, o professor vai ter que dar essa aula em duas partes porque é uma aula muito complicada. Na verdade, eu consegui nesse quadro pequeno aqui que vocês vão ver, preparar e passar para vocês as ideias mais básicas, as ideias mais principais, as mais importantes. Então vai ser uma aula até certo ponto condensada, mas condensada assim no sentido de ter bastante coisa importante. Então, não se preocupem, leiam a apostila, claro que a obrigação de vocês é ler a apostila, mas vocês vão ver que eu vou conseguir passar a ideia principal dessa aula aqui nesse quadro, tá bom? A gente começa a aula falando de um tipo de força muito especial que são as forças conservativas. Meus queridos, de alguma maneira, quando a gente fala assim de força conservativa, significa que ela conserva alguma coisa. Então, pensa comigo o seguinte, eu sempre faço esse exemplo com vocês que eu adoro. Então, imagina esse giz aqui no chão, tá bom? Então ele está ali no chão e tal, eu pego esse giz e levanto ele aqui, Quando eu levantei esse giz, eu precisei gastar energia para fazer isso, não precisei? Porque para tirar ele lá do chão e colocar ele aqui, eu gastei energia. O problema, galera, é que essa energia que eu gastei para levantar ele, ela não se perdeu, ela está no giz. Tanto ela está no giz que se eu soltar o giz, ele volta lá para o lugar onde ele estava. Então, quando a gente pensa na força-peso, eu vou escrever aqui para vocês, a força-peso é uma força do tipo conservativa. Por quê? Eu tive dificuldade para levantar o giz. Agora, para devolver o giz aonde ele estava, a força-peso me ajuda. Então, eu tive dificuldade por um lado, mas eu tive facilidade pelo outro. Por quê, galera? Porque a força-peso é uma força do tipo conservativa. Quer ver outra força que é conservativa aqui, É a força elástica. Essa força elástica também é uma força do tipo conservativa. Pensa que você vai atirar com arco e flecha. A hora que você coloca a flecha no arco e você puxa, você armazenou energia naquele sistema ali. Você teve que fazer trabalho, mas aquele trabalho que você fez não se perdeu, está armazenado no sistema. Tanto é que se você soltar, essa flecha devolve a energia que você armazenou. Ou o arco devolve a energia que você armazenou. Então veja que interessante, a força elástica também é uma força do tipo conservativa. Outra força conservativa que vocês têm, só que vocês não aprenderam muito ainda sobre ela, é a força elétrica. A força elétrica é uma força do tipo conservativa. Galera, nós vamos ter umas 2 ou 3 aulas sobre força elétrica na Física C. Então, é uma força que vocês conhecem ainda muito pouco, mas vai chegar um momento que a gente vai conhecer bastante a respeito dela. Agora, vamos para uma definição técnica, né? Então, se você fosse fazer uma prova discursiva, você não podia falar que uma força conservativa te ajuda por um lado e te atrapalha pelo outro, né? Você não podia falar isso. Quando a gente fala de força conservativa numa prova discursiva, por exemplo, você tem que dar um conceito um pouquinho mais técnico. O conceito de força conservativa, galera, é uma força cujo trabalho não depende da trajetória entre dois pontos. Vou te dar um exemplo aqui, se vocês puderem olhar. Bom, imagina que eu tenho um ponto A aqui e eu tenho um ponto B ali. Eu quero pegar um corpo de massa M que está no ponto A e eu quero transportar esse corpo de massa M até o ponto B. De quantas maneiras eu posso fazer isso? Infinitas. Por exemplo, eu posso pegar o corpo e vir com ele em linha reta, direto aqui, Pegar aqui em linha reta e levar até o ponto B. Ou eu posso fazer isso aqui se eu quiser.
e chegar com ele no ponto B. Ou eu posso fazer isso daqui e vir aqui no ponto B. Então eu tenho infinitas trajetórias para tirar o corpo daqui, ó, e colocar o corpo aqui. Só que se você calcular o trabalho da força-peso nessas infinitas trajetórias, você vai encontrar sempre o mesmo valor. Por quê, galera? Porque a força-peso é uma força do tipo conservativa. Então, se precisar, se tiver uma definição técnica para a força conservativa, é essa. É uma força cujo trabalho não depende da trajetória. A gente vai ver muito isso em eletricidade. Às vezes você tem um campo elétrico lá, você tem dois pontos dentro desse campo e você precisa transportar uma partícula entre esses dois pontos. Você vai ver que o trabalho não vai ser influenciado pela trajetória que você escolher. Então, guardem isso com bastante carinho, beleza? Bom, nosso próximo tópico aqui, ó, é com relação a uma energia bem importante, chamada de energia potencial gravitacional. Essa energia potencial gravitacional, eu comentei com vocês sobre ela na nossa aula 2 de Física C. Aí você fala assim, professor, mas você está dando aula de mecânica, o que tem a ver com a eletricidade? Mas como eu expliquei para vocês a importância da diferença de potencial para que você tenha movimento de cargas na eletricidade, eu tive que fazer toda uma explicação em cima dessa energia. Então, a gente já viu ela no primeiro ano e nós já vimos essa energia aqui na segunda aula de Física C lá do ano, na aula 2. Então não vai ser uma novidade para vocês. Mas o que eu posso dizer? Meus queridos, olhem aqui para mim, ó. Imagine que eu tenha que transportar uma partícula do ponto A, aqui, essa partícula tem uma massa m, até o ponto B que está aqui no solo, tá bom? Se trabalho é uma medida de transferência de energia, para encontrar o trabalho aqui, ó, não é só você pegar e calcular quanto de energia a força transferiu para essa partícula para sair do ponto A e chegar no ponto B? É só para fazer isso. Então, no caso, se você pensar, quem faz trabalho para transportar essa partícula daqui até o ponto B é a força-peso. Então, se a gente considerar aqui, ó, a força-peso, como é que ficaria o trabalho dessa força-peso? Olha aqui para mim, ó. Ficaria assim. Trabalho é força vezes deslocamento. Então, ficaria força-peso vezes o deslocamento. Veja, nós temos o cosseno do ângulo aqui, ó. Como o deslocamento está para baixo e a força-peso também está para baixo, eles têm o mesmo sentido, o ângulo aqui seria um cosseno de zero. O cosseno de zero é 1, então eu vou escrever só assim, ó. Se a gente pegar e trocar a força-peso por m vezes g e trocar esse deslocamento pela altura em relação ao solo, que é isso que acontece, ó, do ponto A até o ponto B, a gente tem uma certa altura aqui, o trabalho da força-peso ficaria assim, ó, mgh. Galera, a força-peso é uma força do tipo conservativo, então isso aqui, ó, é a própria energia potencial gravitacional. Então vamos colocar aqui, mgh. Então veja que interessante, né? Por conta de você ter a força-peso conservativa, o trabalho ali para transportar, o trabalho que o peso fez para transportar a partícula até aqui embaixo, é igual à energia potencial gravitacional que a partícula tinha. Você veja, essa energia potencial gravitacional aqui, ó, é uma energia que ela pode ser armazenada. Então, conforme a altura que eu coloco esse corpo aqui em relação ao solo, eu posso ter uma quantidade X ou uma quantidade Y de energia. Outra coisa importante, galera, é que se a gente for estudar um pouquinho mais técnico essa definição de energia potencial gravitacional, ela é interessante porque claro que ela tem uma relação com o campo gravitacional, mas ela seria uma energia em que, se a partícula possui ela pode ter movimento espontâneo. Então, por exemplo, ó, esse giz aqui, será que ele tem energia potencial gravitacional? Aí você vai falar assim para mim, professor, ele tem, professor, né? Porque ele tem massa, ele está imerso no campo gravitacional da Terra e ele tem uma certa altura em relação ao chão. Agora veja que interessante, esse giz pode entrar em movimento espontaneamente? Pode. Se eu soltar ele não vai cair? Então, a gente costuma falar que essa energia pode ser armazenada, e sempre que um corpo tem essa energia, ele pode entrar em movimento espontaneamente. Então, se ele tem, se você fala que aquele corpo ali tem um valor de energia potencial gravitacional, ele pode entrar em movimento a qualquer momento, desde que você crie condições para isso. Tá bom? Meus queridos, olha aqui para mim, ó. Pare um pouquinho o que você está fazendo e discuta um negócio comigo aqui, ó. A Federal já cobrou 2 vezes uma coisa que às vezes vocês esquecem. A Federal já perguntou 2 vezes a seguinte coisa: energia potencial gravitacional pode ser negativa?
Sabe o que é o duro? O duro é que vocês resolvem, digamos lá, 50 exercícios. Quase que 100% deles só tratam de energia potencial gravitacional positiva. Aí você nunca vê ela negativa, ou aquele exercício que era o único lá que tinha, que a energia potencial negativa, você não fez. Então é muito comum que os alunos confundam e achem que essa energia aqui só pode ser positiva. E não. Essa energia aqui ela pode ser positiva, ou ela pode ser negativa. Ela pode acontecer das duas coisas. As duas coisas com ela. Aí você pergunta assim pra mim, mas professor, quando que ela é negativa? Vou te dar um exemplo, ó. Olha aqui, ó. Vamos pegar esse cantinho do quadro aqui. Imagine que você tem aqui, ó, o solo. Imagine que você faça um buraco aqui, ó, e cave um poço. Tá bom? Cave o poço. Normalmente, galera, a gente usa essa superfície aqui, ó, essa região aqui, como sendo a região de energia potencial gravitacional igual a zero, o chão. Então, lá para cima você teria valores positivos de energia potencial gravitacional e dentro do poço você teria valores negativos para energia potencial gravitacional. Então, se a gente pensar num poço, por exemplo, bem na superfície aqui, ó, zero, para baixo menos, para cima mais. Então, não se assustem se a federal falar que essa energia aqui pode ser negativa. Bom, massa sempre em quilo, gravidade metros por segundo ao quadrado e essa altura aqui, cuidem para sempre colocar ela em metros, tá bom? Então, uma energia que eu não me preocupo muito, porque eu sei que vocês mandam bem em relação a ela. A outra energia, meus queridos, é a energia potencial elástica, que é a nossa EPEL. Tá bom? É a nossa EPEL aqui, ó. Veja, a energia potencial elástica, ela tem uma relação com a deformação. Então, sempre que a gente deformar alguma coisa, essa energia aqui ela vai estar presente. Agora veja, eu fico bravo com essas coisas porque em vestibular quase só aparece mola. É mola. Fica um troço chato, né? É mola. Veja, mas podia ser uma corda de bump jump, que ela estica. Podia, por exemplo, ser aquela vara do salto com vara que ela verga quando o cara vai saltar e depois ela devolve a energia para o cara. Então tem muitos sistemas que você pode armazenar energia potencial elástica, que é essa energia associada à deformação. Mola é o que mais aparece, mas também não é só isso que existe, né, que existe no mundo. E quando se fala muito dessa energia aqui, é interessante também porque a gente tem o problema dos terremotos lá no Japão, né? E aí tudo que é erguido agora no Japão, pontes, viadutos, prédios, aeroporto, tudo é feito em cima de molas. Porque quando dá os terremotos lá, essas molas elas conseguem absorver o impacto do terremoto. E o Japão ele tem conseguido, de uma maneira assim, digamos, brilhante, permanecer em pé quando você tem terremotos de grande magnitude. O Japão já foi, em tempos atrás, muito mais destruído por conta de terremoto do que é hoje em dia. Então, hoje em dia, eles estão com uma tecnologia fantástica que tem uma relação com isso daqui, ó. Povo, olha aqui, ó. Uma mola constante elástica que vocês viram com o Afonso K. Eu venho aqui e aplico uma força e estico essa mola. O quanto a mola esticar é o que a gente chama... Como é que é essa letrinha aqui? Quanto a mola esticou? X, que é a minha deformação. Então, ó, constante elástica da mola e X a minha deformação. O problema é que vocês estudaram com o Afonso que essa força aqui, ó, para fazer esticar a mola, ela é uma força do tipo variável. Porque se você esticar a mola um pouquinho, é um valor de força. Se você esticar um pouquinho mais, é outro valor de força. Se você esticar um pouquinho mais, é outro valor de força. Então essa força aqui, ela não é constante, ela é uma força do tipo variável. Só que essa aqui não é a força elástica. A força elástica é aquela força que tenta retornar a mola ao ponto de equilíbrio. Então a força elástica é essa força aqui, ó. A FEL. Aqui. Muita gente pensa que a força elástica é essa força que você aplica para puxar a mola, mas não é. É essa força que tenta restaurar o equilíbrio. Ah, professor, mas elas são iguais. Veja, elas são iguais em módulo e direção. Em sentido, não. Então, essa aqui é a força elástica, certo? E é uma força, vou puxar uma flechinha aqui, né? Vou puxar uma flechinha para vocês aqui. É uma força do tipo variável, tá bom? Bom, se é uma força do tipo variável, para eu encontrar o trabalho, eu preciso fazer um gráfico. Então, vou colocar aqui, ó, um gráfico de força por deformação. De força por deformação. E aí, pensa comigo aqui o seguinte, ó. Pensa aqui comigo o seguinte.
Se a gente fosse fazer um gráfico assim, quanto mais força eu aplico, mais eu consigo deformar a mola. Então, um possível gráfico para força elástica não podia ser assim, ó, que ela vai aumentando conforme aumenta a deformação? E aí, eu posso ter uma deformação aqui, ó, X, para uma determinada força F. Só que eu não vou colocar F aqui, ó, para uma deformação X, uma força F. Eu quero colocar outra coisa no lugar da força. Como é que é a fórmula da força elástica? Força elástica é K vezes X. Então, é a constante elástica vezes a minha deformação. Então, em vez de colocar F aqui, ó, eu posso colocar assim, ó, K vezes X. Agora, eu só quero falar com aqueles alunos que estudaram muito bem a aula 9, tá bom? Falem comigo aqui, ó. Se você tem um gráfico de uma força variável, como é que você encontra o trabalho nesse gráfico? Diga para mim, como é que você encontra o trabalho? O trabalho, ele é determinado pela área do gráfico. Essa área aqui, ó, é a área de um triângulo. Como é que a gente calcula a área de um triângulo? Base vezes altura dividido por 2. Então a base é esse pedacinho, a altura é esse pedacinho aqui, dividido por 2, área de um triângulo. Veja, para deformação 0, força 0. E aí, o que acontece? Ó? X vezes x vai dar x². Então, a minha energia potencial elástica aqui é K vezes x² sobre 2. Galera, por uma questão técnica aqui, ó, eu não estou escrevendo o que é cada coisa aqui embaixo, mas em casa a obrigação de vocês é fazer um resumo. Então não esqueçam, ó, é uma coisa que vocês já trabalharam com o Afonso. K é a constante elástica, X é a minha deformação e aqui dividido por 2. Então eu mostrei para vocês de onde que isso aqui saiu. Então nós temos uma energia associada a esse ponto, uma energia associada a esse ponto. Como o trabalho corresponde à variação de energia aqui, e aqui a gente não tem, a energia potencial elástica é dada por essa expressão. Então, estou deduzindo com vocês como é que a gente calcula essa energia. Então, uma energia bastante utilizada aí em muitos exercícios. Tudo certo? Bonitinha essa energia? E para a gente poder encerrar a nossa aulinha aqui, e depois fazer exercícios, eu vou passar uma coisa para vocês que muita gente não dá bola. Eu vejo, esses dias aqui que eu estava vendo, eu assisto algumas videoaulas em casa também, para ver como é que a galera tem feito aí. Mas eu noto que isso aqui é uma coisa que o pessoal despreza, né? Não gosta muito desse teorema das forças conservativas. E eu já gosto dele, eu acho uma coisa assim bem útil em muitas situações, principalmente na eletricidade. Então, esse teorema que eu vou falar com vocês aqui, ele só serve para 3 forças, para aquelas 3 lá, ó. Peso, elástica e elétrica. Só serve para essas daqui, ó. Não dá para a gente pegar aquele teorema, por exemplo, e aplicar para a força de atrito. Porque a força de atrito não é uma força conservativa. Agora, peso, elástica e elétrica, a gente pode utilizar esse teorema aqui sem medo. Tá bom? Então, quero que vocês me ajudem com uma coisa aqui, ó. Imagine que eu tenho um corpo aqui, ó, de massa M, que ele está aqui, pegar um gizinho azul, um corpo de massa M, e a força peso, ela carregue esse corpo dessa posição aqui para essa posição aqui, tá bom? Então, o que o corpo tem nessa posição? Ele tem energia potencial elástica aqui. Então ele tem a massa dele, a gravidade, e essa altura aqui nesse ponto, ó, é HA. O que o corpo tem nessa posição aqui? Ó? Ele tem energia potencial elástica. Então ele saiu daqui e veio para cá. Qual a energia que ele tem nesse ponto? Ó? A massa, a gravidade, só que não é mais a altura HA, agora é a altura HB. Então, o que é o trabalho? O trabalho ele corresponde à energia transferida de um ponto aqui para outro. Então, como é que eu calcularia o trabalho aqui, ó, nessa situação? Basta você pegar a energia potencial lá do ponto A, mgHA, e fazer menos a energia potencial do ponto B, mgHB. Isso aqui, ó, galera, não é a transferência de energia? Então, você não teve uma energia aqui, não teve uma energia aqui, e essa variação de energia desse ponto para esse ponto não corresponde ao trabalho? Então, eu podia pegar, por exemplo, colocar o mg em evidência. Se eu colocasse o mg em evidência, você podia fazer assim, mgHA menos HB. O problema é o seguinte, ó. Isso daqui, ó, não é a minha energia inicial? Isso daqui, ó, não é a minha energia final? E se eu quisesse escrever para vocês que o trabalho é igual a variação de energia
potencial. Não ficaria estranho? Porque variação de energia potencial, ela não é final menos inicial, e aqui está inicial menos final. Então, para corrigir isso que está aqui, e eu escrever o teorema dessa maneira aqui, a gente acaba colocando o sinal de menos aqui na frente. Então, não se assustem. Muitos alunos veem essa expressão lá e ficam se perguntando assim, mas por que esse sinal de menos? Então, estou explicando aqui, ó. Delta é final menos inicial. E aqui não é o que está aparecendo, não é? Ó, aqui está aqui, ó, inicial menos final. Então, eu peguei a energia do ponto A e subtraí da energia do ponto B para eu achar o trabalho. Então ficou inicial menos final, certo? Porque quando o corpo desce, o trabalho da força-peso ele é positivo. Ele é positivo. Então eu não posso pegar energia do ponto B e subtrair da energia do ponto A. Não é final menos inicial, galera. É inicial menos final, é o contrário. E aí, para eu poder escrever o delta, eu tenho que colocar esse sinal de menos. Quando esse sinal de menos está aqui na frente, isso daqui, ó, que é final menos inicial, inverte, fica inicial menos final. E aí eu posso escrever o teorema dessa maneira. Então, é um teorema que eu acho bastante útil, mas é um teorema que a gente usa basicamente para as forças conservativas. Beleza? Tudo certo? O que a gente precisa fazer agora é o seguinte, ó, vamos fazer uns 2 exercícios para treinar um pouquinho isso, para fixar mais a ideia, e aí a gente tenta fazer os demais depois, tá bom? Bom, vamos lá. Então pega a apostila... Questão 11:16. Eu vou começar pelas mais difíceis, né? É que essa aula aqui tem bastante questão de introdução que vocês não vão ter dificuldade. Agora, a questão 11:16, ela assusta um pouquinho. Eu sempre falo que vocês se assustam com questão quando tem letra, né? 2 mais 2, beleza, professor, mas A mais A já fica complicado. Então, as questões que às vezes são só literais, vocês se assustam um pouquinho mais, mas essa questão não é para ser complicada, ela só assusta. Então ele diz assim, um pequeno bloco de massa M é largado a partir do repouso no ponto A, como mostra a figura. O bloco desliza com o atrito dentro de uma semicalota esférica de raio R até o ponto B, onde atinge o repouso de novo. Considerando G a aceleração da gravidade, calcule o trabalho realizado pela força-peso do bloco ao longo do percurso AB. Então, o que vocês devem ter feito aí? Vocês já devem ter sublinhado que ele quer o trabalho da força-peso. Você veja, ó, eu tirei dúvida de vocês da aula 9, tirei dúvida de vocês da aula 10, e vocês às vezes não marcam ou não ficam atentos para saber o trabalho de quem que ele quer. Então, ele diz que tem atrito aqui, mas aqui também tem normal. Agora, de quem que ele quer o trabalho? Ele quer o trabalho da força-peso. Então esquece o atrito, esquece a normal, esquece as outras forças. Eu quero o trabalho da força-peso. E a força-peso é uma força do tipo conservativa. Eu não acabei de mostrar para vocês que o trabalho de uma força conservativa é igual a menos a variação de energia potencial dessa força? Então isso aqui é o trabalho de uma força conservativa. Veja, se eu abrir isso daqui, ó, como é que ele fica? Como tem esse sinal de menos e o delta é final menos inicial, com o sinal de menos na frente inverte. Então vai ficar inicial menos final. Então vai ficar assim, ó, MGH inicial menos MGH final. Então olha aí, ó, praticamente eu terminei a questão, mas a questão está resolvida. Então veja como vocês têm que ter foco, né? Então tem normal, tem atrito ali, mas não me interessa. Me interessa o trabalho da força-peso, ou seja, o trabalho de uma força conservativa. Então, menos a variação de energia potencial, que vai ficar inicial menos final. Agora, olhem aqui para mim, ó. Olha aqui. Nesse ponto A dessa calota, qual é a altura inicial? Pensaram? Não é o próprio raio? Então, a minha altura inicial aqui é o próprio raio. Qual é a minha altura final aqui, ó? É o raio sobre 3 que está no enunciado. Então eu tenho a altura inicial, que é R, e a altura final, que é R sobre 3. Beleza? Conseguiram perceber isso? Então, ó, a minha altura inicial é R, a minha altura final é R sobre 3. Bom, basta pegar esses valores, trocar lá, valores, né? Essas expressões, trocar lá e terminar a questão. Então o trabalho ele vai ficar assim, ó. Eu vou colocar o MG em evidência. Então, MG, abre parênteses, R menos R sobre 3. Povo, olha aqui, ó. Trabalho, então, vai ser, ó, MG, R menos R sobre 3, fácil, né? 3 vezes R, 3R, menos R, 2R. Então, isso aqui vai me dar 2R sobre 3.
Então tem que ter alguma alternativa que dê para você esse trabalho aqui. Então isso aqui está na alternativa letra D de dado. Então nada muito complicado. É que nem eu falei para vocês, ó, se eu não faço uma questão que nem essa, tem muita gente que se assusta, o professor não entende nada na questão, né? Não entende nada. Mas veja, não é difícil, é simples, tranquilinho. Beleza? Fechou? Sem sustos. Vamos para a próxima? Questão 11 e 18. 11 e 18. Então vamos lá, vamos fazer juntos essa questão. Vamos ver o que o exercício está pedindo. Então ele diz assim, ó. Uma balança usada para pesagem de alimentos tem em sua base uma mola vertical de constante elástica 50 Newton por metro. Qual é o valor em joules da energia elástica armazenada na mola ao se pesar um prato com uma massa total de 3 quilos depois que a mola atinge a posição de equilíbrio e permanece estacionária? Então ele quer saber qual é a energia armazenada na mola. Ó. Vem aqui comigo. Então, imagine que você coloque alguma coisa aqui na balança, certo? Aí o que acontece? Esse objeto ele vai empurrar a mola para baixo e essa mola aqui ela vai ficar deformada. Essa mola aqui ela vai ficar deformada. Então você vai ter uma certa energia armazenada nessa mola. E é isso que eu quero saber de vocês. Eu quero saber qual é a energia armazenada nessa mola. Bom, meus queridos, olha aqui para mim, ó. Deixa eu pegar um giz amarelinho aqui. Então, quando você empurra essa mola para baixo aqui, ó, essa mola ela recebe uma certa força para você deformar ela aqui, ó. Só que essa aqui não é a força elástica. Quem que é a força elástica? É essa daqui, ó. Que tenta fazer com que a mola volte para o equilíbrio. O problema é que essa força que deforma a mola e a força elástica, quando se atinge o equilíbrio, a gente acaba tendo força resultante igual a zero. Aí essa força da mola e essa força que deforma a mola, elas acabam sendo iguais. Pensa comigo aqui, ó. Qual é a força? Qual é a força que a gente vai usar para deformar a mola? Não é a força-peso desse objeto? É a força-peso, não é? Então, vê se vocês concordam comigo, ó. Eu posso falar que a força F, que é a força-peso, é igual à força para deformar a mola. Aí, essa força aqui é a força-peso, que é mg, e a força elástica da mola, que é k vezes x. Aí você pergunta assim, professor, mas por que você está igualando essas forças? Eu estou igualando porque eu quero descobrir quanto é a deformação na mola. Porque se eu não souber a deformação, como é que eu vou calcular a energia que a mola tem armazenada? Então vamos colocar aqui, ó, massa 3, gravidade 10, a constante elástica é 50 e a deformação eu quero saber. Então isso aqui vai me dar 30 por 50, que é igual à deformação, e, portanto, a minha deformação aqui, passa a vara no zero, 3/5, isso aqui vai ficar 0,6 metros. Pronto, ó. Agora eu sei a deformação da mola. Bom, para a gente encontrar a energia armazenada na mola, como é que a gente faz? Deixa eu apagar aqui bem bonitinho, para não ficar reflexo. O Marcão que tem o costume de ficar alisando o quadro, né, para apagar. Eu não consigo ver o Marcão apagar o quadro, porque ele demora muito, cara. Ele fica tirando todos os pedacinhos do giz do quadro, né? Mas enfim, vamos lá, ó. Como é que eu calculo a energia? Energia potencial elástica vai ficar K vezes x ao quadrado dividido por 2. Então, para a gente calcular a energia armazenada na mola agora, o que eu vou fazer? Ó? Eu vou pegar a constante elástica, que é 50, vou multiplicar aqui, ó, por 0,6 ao quadrado, e vou dividir por 2. Então, a minha energia potencial elástica vai ficar assim, né? Vai ficar 50 vezes 0,36 dividido por 2. Pessoal, isso aqui é a mesma coisa que 5 vezes 3,6. Então vai ficar assim, ó, 5 vezes 6 dá 30, vão 3. 5 vezes 3, 15, com 3, 18. Então isso aqui vai ficar 18 dividido por 2. Isso aqui vai me dar uma energia de 9 joules. E a alternativa correta dessa questão 11 e 18, resposta letra A. Confere o gabarito, 11 e 18, letra A, perfeito. Veja, ó, eu passei para vocês todo o conteúdo dessa aula e eu não fiquei falando que energia é medida em joule para vocês, porque vocês já sabem, né? A gente já está vendo energia, é a terceira aula de energia que a gente está vendo. Então, tem que ficar muito, muito claro para vocês que energia é medida em joule. Tudo certo? Acho que fechamos, né?
não esqueci nada de importante para vocês, né? Então tudo que a gente queria falar tá aí. Meus queridos, me procurem sempre que precisarem. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.